Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui para fazer uma indicação de um livro que eu li recentemente e que eu não podia deixar de vir aqui indicar ele para vocês, que é esse aqui, 10% Humano. Eu vi essa indicação de livro de uma pessoa que eu acompanho aqui no YouTube, que chama Ana Desidério. E aí ela fala sobre essa questão de saúde, alimentação, e eu gosto muito desse tema, né? E ela sempre falava sobre esse livro. Até que um dia eu fiz uma viagem, eu viajei, eu decidi comprar esse livro, porque eu já estava curiosa para ler ele faz um tempo. E eu li ele, terminei recentemente a leitura e gostei muito, e por isso eu não poderia deixar de vir aqui indicar ele para vocês. Porque é um livro que eu considero ele um livro que você vai deixar lá pertinho da sua cama e você sempre vai estar ali lendo ele de novo, porque ele tem muitas dicas e muitas coisas assim pra gente aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, assim, se a gente quer ter uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, sustentável. Esse livro aqui, ele dá essas ferramentas para nós e levanta alguns questionamentos que às vezes não é respondido no livro, até porque mesmo atualmente tem muitas respostas que ainda não existem ainda para esses questionamentos. E esse livro aqui, eu fiz umas anotações aqui para eu falar para vocês sobre os principais pontos de destaque que eu fiz aqui neste livro. Primeiro, é que o título do livro já diz, né, que nós somos 10% humano. Os outros 90% de nossas células são compostas de bactérias, germes, fungos, e apenas a cada 10 células do nosso corpo, 9 são compostas dessas bactérias e só 10% que são células nossas mesmo. E com isso, logo a gente já percebe, né, que a importância da nossa microbiota e dessas bactérias para o nosso intestino, para o nosso corpo, né? O livro fala que o nosso corpo é um ecossistema e cada parte, nossas mãos, a nossa pele, o nosso cabelo, cada parte do nosso corpo é como se fosse um bioma, né? E cada local existe ali uma colônia diferente de bactérias. Nosso intestino tem uma, nossa boca tem outras, nossas unhas e assim vai. E aí ele fala, né, que atualmente, inclusive com a tecnologia que a gente tem hoje na medicina, tem um exame, né, que faz o sequenciamento do DNA, que a gente consegue ver qual é o tipo de bactérias que o nosso corpo habita, né, o que mais predomina no nosso corpo. Eu não sei se vocês se lembram ou se vocês assistiram um vídeo meu que eu falei que o nome do vídeo é 4 coisas que eu não faço mais. E lá eu falei pra vocês de uma coisa que eu não fazia mais, que era descolorir a pele, os pelos aqui do corpo. Muitas mulheres fazem isso, né? Descolorem para os pelinhos ficar loirinhos. Eu descolori por um bom tempo, parei de descolorir. Eu falei lá naquele vídeo, eu acho que vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. E lá eu explico o motivo que eu parei de descolorir. E na época eu nem sabia, né, nem fazia ideia, só agora lendo esse livro eu vi que, nossa, o quanto que é prejudicial, né? E na época eu já sentia isso, né? E eu vi que outra pessoa, né, que a moça lá me contou que fez muito mal pra ela. Mas eu não sabia, assim, que às vezes a gente faz tantas coisas que prejudicam, né, essas bactériazinhas, que elas estão ali, elas estão sobrevivendo, a gente alimenta elas, mas elas também nos dão benefícios em troca, nos gera energia para nós, elas aumentam nosso muco, né, do nosso intestino, que protege o nosso intestino e impede que outras bactérias nocivas que entram lá de intrusos no nosso corpo penetrem na nossa corrente sanguínea, né? Porque o intestino da gente, antigamente, os estudiosos, os cientistas, eles não discutiam isso, mas atualmente eles já discutem isso e eles já sabem que o nosso intestino é permeável, né? Então, quando a gente entra bactérias
nocivas, que são prejudiciais, o nosso intestino tenta fazer uma limpeza e com isso ele vai, ele faz um movimento lá que ele vai jogando, é tipo como se fosse uma descarga, né? E ele vai jogando água para tentar limpar e nisso abre pequenos espaços ali no nosso intestino e aí ali se tiver mais bactérias nocivas do que bactérias benéficas, aí elas entram pela nossa corrente sanguínea e pode alcançar outras partes do nosso corpo, né? E com isso gerar outros problemas de saúde. E aí esse livro ele fala sobre a importância de uma alimentação equilibrada e fala que a nossa alimentação, assim, inclusive mostra, todo esse livro ele é bem fundamentado com pesquisas, né, com comprovações científicas de muitos médicos, muitos estudiosos, é todo cheio de pesquisas comprovadas. O que eu gostei muito desse livro é isso, no final dele é cheio de referências, é muito legal, vale muito a pena você ter ele na sua casa, você ler, você absorver todo esse conhecimento que é riquíssimo. E continuando, ele fala sobre justamente isso, né? Que as bactérias, elas estão lá, elas consomem aquilo que a gente consome e a gente é o que nossas bactérias nós somos o que nossas bactérias se alimentam. Se as nossas bactérias, e o livro fala justamente isso, que antigamente os nossos ancestrais, nossos antepassados, eles comiam muito mais alimentos saudáveis e ricos em fibras. Atualmente a gente come muitos alimentos refinados, muitos alimentos industrializados que são pobres em fibras. E o nosso intestino, o nosso corpo, ele carece muito de fibras. E essa falta tem gerado inúmeros problemas de saúde. Ele fala, inclusive, que uma das principais... calma aí, eu vou ler aqui para vocês uma parte aqui que ele fala isso, que eu deixei marcadinho aqui. Aqui, ó. Muitos dos distúrbios acarretados ou agravados por uma alimentação ruim são considerados doenças do século XXI, que são chamadas as doenças autoimunes, né? Essas doenças como diabetes, tem várias outras, né, que eu não estou lembrando aqui no momento agora. Mas essas doenças, assim, ele inclusive fala sobre essa questão da obesidade, né, que a população mundial tem aumentado bastante o peso, né, e isso não é nada legal, isso tem acarretado esses problemas de diabetes, né, tudo isso que é causado, um dos fatores principais é a nossa alimentação, que mudou demais, o nosso estilo de vida, né, que antigamente os nossos antepassados, eles saíam para caçar, eles se exercitavam muito mais, comiam alimentos muito mais naturais e hoje é tudo ultraprocessado, cheio de conservantes, né? Então, assim, aí ele fala sobre essa questão do uso de antibióticos também, que atualmente, né, as pessoas, todo problema elas querem tomar um antibiótico, tudo é um antibiótico. E esses antibióticos, eles matam as bactérias, mas eles não matam só as bactérias ruins, eles matam também as bactérias boas que vivem no nosso corpo, que defendem, que nos dão inúmeros benefícios. E muitas pessoas, quando vão consultar com o médico, qualquer probleminha já, doutor, passa um antibiótico para mim. E muitos médicos também passam antibiótico, que às vezes não era nem o caso, né? Por às vezes medo de ser um problema sério, e às vezes aquele problema de agravar, né, do paciente. Então, o que acontece? Que esse excesso de antibiótico que as pessoas estão consumindo tem gerado inúmeros problemas, né? Porque normalmente os que são mais usados são esses de amplo espectro. E eles matam todos os tipos de bactérias, sai matando aí todas as suas bactérias. E aí depois as pessoas vão lá e tomam aqueles lactobacilos, né, aqueles probióticos. Só que aqueles probióticos, eles não têm todas as bactérias que você tem no seu intestino, né? Ele não vai repor tudo. E uma comparação que o livro faz é que normalmente esses probióticos, eles estão na casa dos bilhões de bactérias. E nós abrigamos trilhões. Então, assim, quando essas bilhões entram lá no nosso intestino, são como se fossem turistas, né? Que ele fala que elas muito difícil delas conseguir sobreviver se o nosso intestino não estiver povoado por outras bactérias nocivas.
Aí ele fala assim sobre a importância de antes da gente tomar um antibiótico, né, a gente não sair pedindo, porque muitas pessoas quase forçam os médicos a passar, né, um antibiótico. Não fazer assim, deixa o médico sabe se é o caso de você tomar ou não, porque se for o caso ele vai passar, né, e se for possível você faz aquele exame de cultura, né, para saber qual o tipo de bactérias que está gerando esse problema e você atacar especificamente aquele tipo de bactéria que está gerando problema ali no seu funcionamento do seu corpo e não tomar um antibiótico que vai matar todas as suas bactérias, né? O médico vai saber melhor explicar isso para você, eu só estou falando de acordo com essas pesquisas aqui desse livro sobre o que é melhor, né, assim, para a pessoa fazer ao invés de se os antibióticos fossem liberados, um monte de gente, qualquer coisinha na farmácia comprava, né? Uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, né? De que os antibióticos, eles não matam só as bactérias ruins. Aí ele fala também que ele tem algumas imagens mostrando, né, sobre o funcionamento do nosso corpo e mostra, né, que há muito tempo atrás se achava que o nosso apêndice era só um pedacinho lá que não servia para nada. Só que aí, depois de muitos anos, com muitos estudos, foi comprovado que o nosso apêndice funciona como se fosse como é que fala? Tipo um lugarzinho onde que as nossas bactérias ficam ali armazenadas, aquelas bactérias benéficas ficam guardadinhas lá. E quando acontece algum problema com a nossa saúde, a gente tem algum problema, alguma coisa que comeu e fez mal, contaminada, ou algum outro problema de saúde que você adquire, são essas bactérias que ficam lá no nosso apêndice, que voltam para o nosso intestino e elas vão lá e repovoam a nossa flora bacteriana. Elas são uma reserva, né? Uma reserva que está lá e depois elas vão lá nos ajudar. Então, assim, às vezes a gente tem muitas coisas que a gente não sabe, né? E que o conhecimento, ele nos liberta. Eu sempre gostei muito dessa frase, já falei ela inúmeras vezes, não aqui no YouTube, né, mas eu já falei isso inúmeras vezes para pessoas que eu conheço, que a gente, quando tem um conhecimento, a gente tem mais ferramentas para fazer boas escolhas. E é justamente isso que esse livro ele me ofereceu. São muitas ferramentas que muitas vezes eu não tinha essa consciência e ele me trouxe à luz isso. Aí ele fala sobre essa questão de excesso de higiene, né? Higienização que as pessoas têm de sempre estar usando sabonetes bactericidas, tudo bactericidas. Ele fala que não carece desse excesso, né? Porque os sabonetes normais, eles já limpam o nosso corpo, né? Manda embora, né, essas bactérias que são ruins ali. E às vezes as pessoas usam umas substâncias químicas que são muito agressivas e nocivas. Aí ele cita o exemplo do triclosan, que inclusive tem vários estudos já feitos que esse triclosan ele é acumulativo, né, no nosso corpo. Ele já foi encontrado até no cordão umbilical de bebês, na urina de pessoas, né? Ele vai acumulando lá no seu corpo e é prejudicial para a saúde. Inclusive, tem vários países que já proibiram o uso dessa substância. Eu não sei se aqui no Brasil já foi proibido o uso dessa substância, mas até algum tempo atrás eu via esse nome em alguns produtos, que eu sempre tenho o costume de ler rótulos, né, dos produtos que eu vou comprar. Às vezes eu fico horas na farmácia, no supermercado e fico lá lendo as coisas antes de comprar, né? Eu acho muito importante saber aquilo que eu estou consumindo. E às vezes a gente não se atenta para esse detalhe, né? E outra coisa que esse livro aqui, ele fala sobre a questão dos partos, né? Não sei se vocês sabem, mas atualmente a cirurgia abdominal mais feita no mundo inteiro é a cesariana. E uma coisa que esse livro assim critica bastante é isso, que os partos antigamente só eram feitos, partos cesarianos, se fosse realmente necessário, e hoje é feito como a primeira opção. As pessoas elas simplesmente vão lá e fazem um parto cesariano, que é uma coisa muito séria e também que é prejudicial tanto para a mãe quanto para o bebê, porque se não for o caso de uma indicação, às vezes até mesmo assim porque é uma conveniência, né?
mas assim, fala sobre a importância da criança, quando nascer de parto normal, pegar a microbiota da mãe, porque vão ser esses primeiros micróbios, essas bactérias que vão começar a aumentar a imunidade dessa criança. E essas bactérias, já foi feito pesquisas, são elas que na vida adulta ainda vão estar lá no corpo dessa criança. E quando uma criança nasce de parto normal, elas são muito mais saudáveis, né? Assim, em comparação com as que nascem de parto cesariano, que tem muito mais problemas respiratórios, né? Esses problemas, assim, alergias. E a criança também, a importância da amamentação, né? Porque a amamentação é rica em oligosacarídeos e vários outros nutrientes e tem bactérias também que a mãe vai alimentando o intestino do filho com bactérias boas pela amamentação. Coisa que, se a criança vai ser amamentada pela mamadeira, ela vai pegar outras bactérias que são nocivas, né? E também fala sobre essa questão da comparação do leite materno com outros tipos de leite, né? De outros animais. Não que isso, as mães não possam alimentar os seus filhos com outro tipo de leite. Quando a mãe, infelizmente, não tem leite, não pode produzir o leite, infelizmente é o que temos, né? A opção que a mãe vai ter. Mas se ela tem essa opção para o bem do seu próprio filho, o leite materno é o melhor alimento que a mãe vai poder dar para o seu filho. Aí tem uma parte aqui que eu acho bem interessante, que eu até separei, sobre a questão, falando sobre os oligosacarídeos, que fala assim: os oligosacarídeos são carboidratos constituídos de cadeias curtas. O leite humano contém uma enorme variedade deles, cerca de 130 tipos diferentes. Isso é bem mais do que o leite de qualquer outra espécie. O leite de vaca, por exemplo, tem poucas variedades. Aí eu vejo que muita gente assim dá o leite de vaca, né, para os seus filhos, leite de gado. E às vezes assim tem mães que até têm o leite, mas aí elas, quando elas não têm, ou às vezes têm que trabalhar, infelizmente tem que dar outro tipo de alimentos. Mas tem mães realmente que têm a opção de não fazer isso. E aí o livro fala, né, que isso desenvolve alergias, desenvolve vários problemas de saúde na criança, que com a amamentação tudo isso estaria sendo evitado. E aumenta a chance da criança ter que fazer o uso de antibióticos durante a sua infância. E o uso de antibióticos durante a infância está associado, já foram feitas várias pesquisas, e ele está associado ao maior índice de ocorrência de autismo na infância das crianças, né? Então, assim, esse livro aqui, gente, vale muito a pena. Eu só tô falando um pouquinho do tamanho enorme de conhecimento que esse livro tem para nos oferecer. Eu queria trazer aqui mais, assim, uma introdução, mas como você já pode ter notado, esse livro, ele é riquíssimo em conhecimento. Não vou conseguir falar tudo sobre ele, mas, pessoal, comprem esse livro ou peguem emprestado na biblioteca de vocês, leiam ele, absorvam todo o conhecimento. Se vocês não tiverem a oportunidade a opção de comprar, eu recomendo que vocês peguem emprestado na biblioteca da sua cidade ou com alguém que vocês conheçam, não sei. E anotem, façam anotações, observações, né, que vocês queiram. E uma coisa que esse livro fala bastante sobre a importância de nós nos alimentarmos com mais alimentos ricos em fibras. Esse é o ponto-chave que eu quero deixar aqui para vocês refletirem. O que vocês têm consumido, né, de alimentação na casa de vocês, a importância. E esse livro também fala uma parte bem interessante sobre essa questão da higiene que eu estava falando. Aí ele fala, inclusive, sobre a questão do caso dos animais, né? Que eles não são mal cheirosos. E os seres humanos, quando não ficam usando esse monte de desodorante, perfume, não sei o que, começam a feder. E eles não, os animais, eles mesmos fazem a regulação do seu mau cheiro, né? Pelas bactérias oxidantes de amônia, que eles têm os seus rituais, né? De se esfregar na terra
E tudo isso eles mesmos, porque os animais eles têm um instinto muito forte. E a gente, com tanta informação que a gente vai pegando daqui e dali, a indústria, né, vai nos vendendo um monte de produtos, a gente vai perdendo essa sensibilidade, tipo, esse produto aqui não tá legal, ele não tá me fazendo bem, porque vai pela essa onda assim do consumo e vai consumindo produtos que às vezes não tá nem gerando bem com a sua saúde. Reflitam isso, vejam o que é melhor para vocês. Então esse era o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês gostam dessas indicações de livros, compartilhe com outras pessoas que vocês saibam que vão gostar. Se vocês gostaram, deixe seu like, comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam desse livro, quando vocês leem ele, e me deem sugestões também de livros, que eu adoro receber novas sugestões para eu poder estar lendo. E se vocês tiverem lido algum livro relacionado a esse tema que me indica, tá? Então é isso, tchau! Nos veremos nos próximos vídeos. Tchau!